Bom, vamos lá para a solução dos nossos exercícios propostos aqui de potência. Então, na letra A, 25 elevado a 1 é igual a 25, propriedade direta, uma coisa elevada a 1 é igual a ela mesma. B, 150 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, propriedade de aplicação direta, né? 7 nonos elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base e torna o expoente positivo. Feito isso, agora eu posso aplicar a propriedade. Quando você tem uma divisão elevada a um expoente, eleva cada membro dessa divisão ao expoente dessa potência. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, dá 81. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Ok? Letra D. 4 elevado a 0,5. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar em fração. Então, 4, 0,5 é 0,5 décimo. Então, é 5 sobre 10. Uma casa depois da vírgula, décimo. Que dá para simplificar por 5. Então, é 4. Simplificando 5 décimos, 5 dividido para 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, você tem 4 elevado a meio. Quando você tem um número elevado a um expoente fracionário, isso aqui vai se transformar numa raiz. Então vai ser a raiz de 4, cuja potência é 1 e o índice é 2. Então você tem, vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2, professor? Lembra que se você tiver menos 2 elevar ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. E aí você tem menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 2, 4. A mesma coisa acontece se você tiver mais. Olha lá, elevado ao quadrado é mais 2 vezes mais 2. Mais vezes mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Por isso que quando a gente diz o seguinte, quanto que é a raiz quadrada de 2, de 4, é mais ou menos 2. Por quê? Tanto mais 2 como menos 2 se elevar ao quadrado, ele vira 4 positivo. Letra E. 4 nonos elevado a menos 0,5. Novamente, primeiro eu vou fazer a transformação, né, do expoente. Então, 4 nonos, ou se você quiser, você pode também já inverter. Então, vamos inverter que vai ficar melhor. 9 quartos, invertir a base, o expoente fica positivo. Vou transformar. A gente já viu que isso aqui transformado direto, então a gente pode cortar caminho, pegar o caminho com o outro que a gente já fez no anterior. Isso aqui é meio. E como isso aqui é meio, você vai ter cada expoente desse, aplicando a propriedade, elevado a esse expoente aqui. Então, na verdade, você tem raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4, 2. Então, tá aqui o resultado, né? No caso, a gente aqui sabe que é mais ou menos 2, mais ou menos 2. Então, para não ficar em cima e embaixo, a gente coloca aqui para os dois, para a fração toda. Mais ou menos 3 sobre 2. Letra F. 3 vezes 6 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade, você tem 3 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9 vezes 6 elevado ao quadrado é 36. Então você tem 9 vezes 36. Então 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. 27 com mais 5, 27 com mais 5 vai dar 32. Então, 324. Letra G agora. Você tem aqui potência de potência. Então, ó,
16 elevado ao quadrado elevado a menos 0,25. Antes de transformar para fração, posso multiplicar. Então, isso aqui é potência de potência. O que eu tenho que fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ser o dobro de 0,25 é o dobro de 25 centavos, dá quanto? 50. Então, você tem 16 elevado a 0,50. Lembra que esse zero aqui não tem valor, então não precisa colocar. Vou chamar de 0,5. E a gente já viu que 0,5 é meio. Então, 16 elevado a meio. Quando tem uma potência elevada a um expoente fracionário, o que a gente faz? Transforma isso aqui em uma radiciação. Então, raiz quadrada de 16. Lembra que aqui o índice é 2, ó. Então, vai ficar aqui elevado a 1, não vai resultar em nada. Então, é só você escrever assim. Raiz quadrada de 16, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, mais ou menos 4. H. 4 elevado ao cubo, dividido por 4 elevado a 5. Eu posso desenvolver, né? Isso aqui vai dar um número muito grande. Nessas horas que essa propriedade ela funciona bem. Porque de vez eu obter um número grande aqui e um outro número muito grande, eu vou aplicar a propriedade ó, que vai facilitar. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, 4 elevado a menos 2. Expoente negativo. Lembra que aqui é como se fosse 1. Inverte a base e torna o expoente positivo. E aqui, 1 elevado ao quadrado é 1. E 4 elevado ao quadrado, 16. Muito tranquilo. E 0,25 elevado a 0,5. Então, novamente, os dois eu vou ter que transformar para fração. Então, vamos transformar aqui 0,25, duas casas depois da vírgula é centésimo. Então, você tem aqui 25 centésimos elevado a 0,5. Não precisa transformar ele em 5 sobre 10, que você já sabe, já vamos transformar ele direto para meio. Vamos consertar isso aqui. Vamos simplificar? Não, não precisa simplificar. Já vamos aplicar a propriedade aqui. 25 elevado a meio sobre 100 elevado a meio. Porque aqui é uma divisão. Lembrando que essa potência está em cada um desses termos da divisão. Então, aqui a gente aplica a propriedade, já sabe que é 25, raiz quadrada de 25, embaixo raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. 5 sobre 10, que eu posso simplificar por 5, daria quanto? 5 dividido para 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Professor, eu poderia cortar caminho? Você pode. Se você tiver simplificado, olha o que ia acontecer. Posso simplificar isso aqui 25 por 5. Daria 5. E aqui embaixo daria 20. Isso elevado a meio. Ainda posso simplificar de novo por 5. Você teria 1 quarto elevado a meio. Quando você tem 1 quarto elevado a meio, agora você pode elevar 1 a meio e elevar 4 a meio. Quando você leva 1 a meio, é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada de 1. Quando você leva 4 a meio, é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada de 4. Ela vai dar a mesma coisa. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Lembrando, mais ou menos 2. Para vocês já se habituarem a fazer isso. Aqui é mais ou menos 2, então a gente coloca o resultado final. Bem tranquilo. Vamos para J. J é uma potência simples, 4 elevado a 4. Aí você vai fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Você pode fazer 4 vezes 4 vezes 4, ou fazer como eu faço. Como aqui é par, vou fazer de 2 em 2. 16 vezes 16.
E 16 vezes 16 vai dar 256. L, aliás, K é 6 elevado à quarta. Então 6 elevado à quarta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Então, ó, pode fazer separado também, né? Vai depender da forma como você vai fazer. Pode fazer separado, tá? Quando você fizer separado, você vai ter aqui no caso 6 vezes 6, 36. E aqui no caso 36. E 36 vezes 36 é 1296. Caso você tenha dúvida, professor, é isso mesmo? Vamos fazer então esse cálculo. 36 de maneira mais fácil. Você abre o número, transforma em 30 mais 6. O que você tem que fazer? Colocar o zero do 30 e multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. E agora vai multiplicar todo mundo por 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Com mais 3, 21. Soma 6, 9, 2, 1. Então, olha lá, como a gente tinha visto. Letra L agora. L, 0,3 elevado a menos 2. Vou transformar isso aqui em fração. É 3 sobre 10. E elevar a menos 2. Bom, o que a gente aprendeu que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter a base para tornar o expoente positivo. Então, 3 sobre 10 vai passar a ser 10 sobre 3. E aí o expoente fica positivo. Uma vez que o expoente está positivo, eu posso fazer 10 ao quadrado e 3 ao quadrado. Posso distribuir a potência por cada membro da minha divisão. Então 10 ao quadrado dá 100 e 3 ao quadrado dá 9. A M, 12 elevado ao quadrado e ainda elevado a zero. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. E qualquer coisa elevada a zero dá 1. N, 0,5 elevado a 3. Mesma coisa, vou transformar em fração. 5 décimos, 3. Você já aprendeu que 5 décimos, na verdade, você pode simplificar. Né? Simplificando por 5, isso aqui ia dar 1 sobre 2. Elevado a 3. Então, eu elevo cada um dos meus membros. 3 e 3. Vai dar 1 e aqui vai dar 8. Ok? Então, essa foi a resolução dos nossos exercícios. Muito fácil. Aplicação da potência. A dúvida que geralmente as pessoas têm na questão da multiplicação, não tem para onde correr, tem que saber um pouco de tabuada, aliás, tem que saber muito de tabuada, que aí você consegue fazer com maior facilidade.